Shalom, Uvrahut, paz e bênção para você, aluna e aluno. Bem, nossa aula de hoje, nós iremos discorrer sobre o livro de Levítico. Falaremos sobre a razão do nome Levítico, propósito do livro, sua estrutura e teologia. Então, o nome Levítico foi um título dado pelos tradutores da versão grega, não é, do Antigo Testamento, conhecida como Septuaginta, e a pronúncia é Leuitikon, dada a ênfase aos serviços sacerdotais. Os hebreus deram-lhes o nome de Vaikra, em função das primeiras palavras do livro, que significa "e ele chamou". Se nós retrocedermos ao livro do Êxodo, capítulo 40, ele termina justamente com a construção da tenda do encontro ou da reunião. E o livro de Levítico, que é justamente uma continuação do livro do Êxodo, ele começa com o Vav aqui, essa conjunção, não é? Que significa "e chamou Moisés", não é? De dentro da tenda do encontro. Nós temos o especialista chamado de Christopher White. Ele defende que o título Levítico não é totalmente adequado. Ele pontua aqui duas razões. A primeira razão: nem todos os membros da tribo de Levi eram sacerdotes. Apenas aqueles que pertenciam à família de Arão. Então, nem todos os membros da tribo de Levi eram sacerdotes. E a segunda razão é que boa parte do livro é dirigida ao povo e não somente aos sacerdotes. Visto que o próprio texto, não é, do livro versará sobre a relação social, a questão moral, cerimonial, de higiene, dentre outras questões. Então, voltado para o povo e não somente para os sacerdotes. Então, por essas duas razões, o Christopher White, ele chega a aventar que não é um título totalmente adequado. Tema central do livro, não é a questão da santidade. Kodesh vai aparecer mais de 80 vezes no livro. Muito interessante ainda sobre a temática, né, estudada no livro de Levítico. Quando nós fazemos uma pesquisa, né, no meio dos cristãos, de uma forma genérica, parece que é um dos livros mais desprezados, não estudado, não meditado por parte de muitos cristãos. E aí perguntamos por quê, não é? Então vamos imaginar um culto
em que comumente se trazia, né, animais. Havia os chamados sacrifícios cruentos. Esses animais eram cortados, eram repartidos, eram queimados. Então imaginem o cheiro de um animal, né, sendo queimado, bastante agradável, né, para não se dizer o contrário. E dentro da nossa concepção contemporânea, praticando de certa forma um certo anacronismo, sem entender aquele contexto cultural, religioso, a gente poderia até dizer que tudo aquilo parece ser bastante exótico, para não dizer esquisito, incompreensível. Então talvez seja o fato do livro não ser tão destacado para ser estudado no meio protestante, no meio evangélico. Este livro ele é o primeiro lido ou incentivado para as crianças judias. É o primeiro livro, o livro Levítico. Ele é conhecido como o coração da Torá e o centro do Pentateuco. Nós procuramos frequentemente se maravilhar, não é, com a questão dos milagres no Novo Testamento, com as narrativas das parábolas, no Antigo Testamento a questão da riqueza que há na poesia